Olá, camaradas, futuros diplomatas, estamos aqui para a nossa quarta questão objetiva, não é? Então eu fiz algumas questões modelo TPS para a gente poder fazer uma preparação para a prova. E aí, como eu trabalhei, né, coloquei uma questão sobre a BMW, o Tratado de Versalhes, me deu a ideia, eu falei, vamos fazer uma questão sobre o Tratado de Versalhes e poder falar um pouco mais sobre as consequências do Tratado de Versalhes. Então, vamos lá, eu vou ficar pequenininho para que a gente possa ler a questão. Tá assim. Consequência direta dos acordos firmados na Conferência de Paz de Paris, a ocupação de parte da Alemanha pelo exército britânico do Reno ocorreu até o contundente discurso de Hitler na Liga das Nações, em 1935, meses depois da consolidação do Terceiro Reich. Então vamos lá colocar alguns pontos que eu acho que são importantes. Primeiro, eu quero retomar a ideia, então vamos retomar aqui o finalzinho da guerra, lembrar que a guerra, não é, a Primeira Guerra Mundial, ela começa como uma guerra de movimentos entre as tropas, né? Exército de um lado, exército do outro, grande territorial aqui, como uma guerra normal entre agosto e dezembro de 1914. Em dezembro de 1914, o exército francês, o exército alemão é contido pelos franceses e a partir daí a guerra muda de cara. Inclusive, tá vindo o vídeo aí no canal, eu fui no Museu da História Militar Francesa e gravei, né, um videozinho falando sobre essa movimentação do exército francês, não é? Do exército francês e a contenção do exército alemão. Eu vou falar sobre isso. Esse vídeo tá vindo, eu gravei acho que uns 2 ou 3 vídeos nesse Museu da História Militar Francesa, né, que fica atrás ali, não é, do Napoleão e tudo mais, onde está o Napoleão, também gravei uns videozinhos lá, tá vendo? Ao longo do ano eu vou soltando esses vídeos, tá? Bom, então a guerra passa a ser uma guerra de trincheiras. Entre 1915 e 1917 você tem uma guerra de trincheiras, em 1918 você tem uma guerra de trincheiras, mas no final de 1917, início de 1918, algumas inovações tecnológicas vão levar à superação das trincheiras. A criação do tanque de guerra, armas químicas mais letais, o avião de guerra cada vez sendo mais utilizado, né? Armas de maior alcance, enfim. Você tem a superação das trincheiras e a partir de março de 1918 a guerra volta a ser uma guerra de movimentos. Eu chamo de Segunda Guerra de Movimentos. Então, eu estou falando disso daqui, olha ali, ó. Você tem uma Segunda Guerra de Movimentos e é nesse contexto que o exército norte-americano, novinho em folha, que vai entrar na guerra somente, né, nas movimentações, né, somente no final da guerra, ele vai dar um novo fôlego para os aliados. Enquanto isso, a Alemanha já estava, o exército alemão estava desgastado de tanto fazer guerra, os aliados da Alemanha já estavam, não é, pensando muito mais em sair da guerra do que qualquer outra coisa, e você tem aqui, ó, os Yankees estão vindo, né? Então tá aqui, não é uma propaganda de guerra, e o que acontece é que a Alemanha vai sofrer sucessivas derrotas. E essas derrotas, elas vão respingar no imperador, o Kaiser Guilherme II. O Guilherme II, ele é constantemente, não provocado pelo parlamento, dizendo o seguinte, ó, vamos sair da guerra. A guerra não está dando certo. E ele dizia, não, eu confio nos meus militares muito mais do que na maioria do parlamento, os deputados não fazem a guerra, quem faz são os soldados, eu confio no meu exército. Bom, a população alemã já estava muito insatisfeita e ele vai ser deposto. Ele é deposto e dias depois, o governo provisório republicano, que vai assumir no lugar dele, esse governo vai aceitar aquelas propostas sucessivas de um armistício. Esse novo governo vai negociar o armistício e, como está aqui nesse jornal português, a Alemanha vai assinar o armistício no dia 11 de novembro de 1918. Assim, a guerra ela acaba. Só que, vamos combinar, o ponto final acontece quando você tem a assinatura dos tratados de paz. Nós temos a assinatura de tratados de paz com a Áustria, com a Hungria, com o
império, o ex-império turco-otomano, que vai acabar e vai ser dividido. E você tem o acordo de paz com a Alemanha, que é o mais famoso. Bom, a Alemanha, em 1919, aceita participar do Congresso de Paz de Paris. E aí que os representantes alemães vão dizer o seguinte: olha, lembra daquela proposta do presidente Woodrow Wilson de paz sem vencedores, né? Aquela ideia de que ninguém ganhou, ninguém perdeu a guerra, todos vamos dar as mãos juntos para promover a paz e uma paz permanente, e vai ter um órgão para manter a paz mundial, a Sociedade das Nações. Queremos isso! Isso é o que os alemães falam. Só que os dirigentes da França e da Inglaterra, né, vão dizer o seguinte: não tem essa de paz sem vencedores, não, vocês perderam. Vocês perderam e vocês vão ter que pagar por isso. Vamos lembrar, os franceses, eles tinham um sentimento de revanche. Uma das etapas mais importantes e a final da Guerra de Unificação da Alemanha acontece quando os prussianos invadem a França, vão anexar a região da Alsácia-Lorena, vão receber indenizações de guerra e ainda comemoram no Palácio de Versalhes a sua unificação. Lembra que o Tratado de Frankfurt é uma humilhação para os franceses, e os franceses querem devolver essa humilhação. Os ingleses acreditavam que uma Alemanha fraca economicamente ia devolver aquela posição hegemônica para a Inglaterra. Pois bem, diante de tudo isso, uma paz punitiva vai ser imposta aos alemães. Está aqui em cima de mim o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes estabelece que a Alemanha vai ser culpada pela guerra. Não é? E por isso a Alemanha vai ter que pagar uma pesada indenização. Essa charge aqui é muito maneira. Tá assim, ó, o cadáver, é uma charge de jornal brasileiro. E aí a Alemanha está assim, ó, Germânia. E agora, meu filho? Quem paga essas contas? Sim, a Alemanha está cheia de conta para pagar. São 33 milhões de dólares na cotação daquela época. Era muita grana, muita grana. Até para o Brasil, a Alemanha vai pagar a indenização. Café, que estava estocado lá no porto de Hamburgo, né, e foi confiscado pelos alemães, agora o Brasil vai receber a grana de volta. Beleza, vamos pegar aqui alguns pontinhos do Tratado de Versalhes que são mais polêmicos. Vamos lá. Primeiro, rapaz, olha só, agora vamos... ficou preto, mas agora vai. Olha só, primeiro eu posso dizer para vocês, tem alguns pontos aqui que eu poderia ter falado e não vieram. Peraí, já sei, calma aí que eu vou anexar, né? É uma questão se eu tirei o slide que estava ali. Como eu tirei o slide que estava ali, ele some aqui do computador. E aí, o que eu vou fazer? Vou mostrar ele para vocês aqui, calma aí. Claro que eu vou mostrar. Tem um ponto bem legal, tem pontos bem legais para falar desse slide. Então, ó, e quem sabe faz ao vivo, né? Nem tanto ao vivo. Mas, enfim, é só colocar aqui, ó. Deixa eu botar para vocês. Ele vai aparecer. Agora apareceu. Então, vamos lá. Primeiro, o exército alemão vai ser reduzido. Lembra que o exército alemão, desde a época da unificação, era um exército enorme. E esse exército vai ser reduzido, que vai gerar muito desemprego. Tá? Aqui eu estou em cima de uma imagem da assinatura do Tratado de Versalhes, lá no Salão dos Espelhos do Palácio de Versalhes. A desmilitarização da Renânia, que tem diretamente a ver com a nossa questão. A Inglaterra vai criar o Exército de Ocupação da Renânia, e esse Exército de Ocupação da Renânia, que tem como base os arredores de Colônia, cidade alemã, ele vai ficar naquela região, ocupando aquela região até 1929. Depois eu vou falar para vocês. Proibição da indústria bélica. A indústria bélica vai ser proibida, assim como a indústria aeronáutica. Lembra que eu falei para vocês que a fábrica de aviões da Baviera muda e passa a ser fábrica de motores da Baviera, dedicando-se à indústria automobilística, primeiro motos, depois carros. Pois bem, né, tem um dos posts no Café História que fala sobre isso. A perda de territórios e colônias, eu quero dar um exemplo. Shandong, que tem até um time famoso, quem gosta de futebol, Shandong Luneng, né? Shandong era administrada pela Alemanha
E ao invés de Shandong e voltar para a China, para a soberania chinesa, Shandong vai ser passado para os japoneses. Isso vai gerar um movimento nacionalista em 1919 contundente na China, que vai gerar, digamos assim, vai fortalecer, né, o Partido Nacionalista, o Kuomintang, mas principalmente, né, segundo muitos, é a semente para a criação posterior do Partido Comunista. Bom, a Alsácia-Lorena vai ser devolvida, como a gente já tinha, como eu já falei para vocês, é um dos objetivos franceses, e até hoje a região é administrada para a França, uma das regiões mais interessantes da França. Né? Tá vendo essa região aqui? Deixa eu botar o meu quadradinho próximo. Ó. Aqui em cima tinha a região, tá vendo aqui? Ó, essa região aqui era uma região dos ducados dinamarqueses, que foram anexados durante a unificação da Alemanha. Agora vai ser dada a oportunidade desses ducados, através de um plebiscito, decidirem se queriam continuar com a Alemanha ou voltar para a Dinamarca. E a região da Sonderjulândia resolveu voltar para a Dinamarca, beleza? A parte alta da Silésia é anexada à Tchecoslováquia, o que vai dar muita polêmica mais para frente, né? Então, depois a gente vai falar disso, a questão dos Sudetos e tudo mais. Sarre passa a ser administrada pela Liga das Nações, só botando aqui, ó, essa região que está aqui do meu ladinho, tá? Então essa região vai ser administrada pela Liga das Nações durante um tempo. E o corredor polonês, aqui, ó, eu tô do lado do corredor polonês. Parte do território da Polônia, não, peraí, calma aí, ó, tá aqui, ó. Parte do território da Alemanha, que vai ser cedida à Polônia, para que a Polônia tivesse a saída para o mar lá em cima. É uma humilhação para os alemães. E aí a gente pode fazer a questão. Lembrar que o item está errado. Deixa eu sair de cima de mim mesmo. Boa. Por que o item está errado? Porque, assim, a consequência direta dos acordos firmados na Conferência de Paz, a ocupação de parte da Alemanha pelo exército britânico no Reino está ótimo. Ocorreu até o contundente discurso de Hitler na Liga das Nações, meses depois da consolidação do Terceiro Reich. A temporalidade está errada. Por quê? Porque a saída dos britânicos acontece em 1929. É muito mais uma consequência da Conferência de Locarno, né, a inserção da Alemanha na Liga das Nações, né, do que qualquer outra coisa. Né? Então sai em 29, depois tem o segundo exército de ocupação britânico no contexto da Segunda Guerra Mundial, mas aí a gente fala no pós-Segunda Guerra Mundial, mas aí a gente fala depois. E o Hitler retira a Alemanha da Liga das Nações em 33, antes mesmo da consolidação do Terceiro Reich. Então aquela parte dali do discurso e tudo mais, isso é uma invenção da minha cabeça. Beleza? Então fico por aqui, voltamos com uma outra questão. Tchau, tchau. Abraços.